existe mais o capítulo 7. Neste capítulo 7, do versículo 3 até 20, é consequência de todos os acontecimentos que ocorrem no versículo 1 e no versículo 2. Nós vimos ao longo dos domingos passados, o rei mandou o seu auxiliar, adiantou-lhe, e tinha a pretensão de arrancar a cabeça do profeta Eliseu. Só que quando o rei chega, ele não consegue fazer. E o rei lamenta dizendo ao profeta: o que mais a gente espera de Deus? Não há nada para se esperar do Senhor. Olhem em que condição nós chegamos, em que extremidade a cidade de Samaria chegou. E ali, chegamos no capítulo 7, versículo 1, o profeta Eliseu diz ao rei: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a esse tempo, amanhã, haverá fartura, comida em abundância. No próximo domingo vamos falar 24 horas de mudança. Esse é o que nós vamos tratar no próximo domingo. 24 horas de mudança. Isso que o profeta disse ao rei: rei, 24 horas de mudança. Espera 24 horas. Amanhã, segunda-feira, a essa hora, 9h14, a cidade de Samaria vai sofrer uma grande mudança. O profeta está a dizer: rei, o Senhor Deus está mandando dizer, haverá uma recuperação econômica jamais vista. Rei, escuta de que em 24 horas a situação econômica da cidade de Samaria será revertida. Será revertida de tal forma de que a comida será abundante. A cidade de Samaria, em menos ou em 24 horas, vai sair da escassez para a fartura. Vai sair da escassez para a abundância de alimento, de tal forma de que a comida vai ser vendida barata. Estás a ver que a comida será abundante, que vai ser vendido barato. O profeta está a falar com o rei, uma cidade que ficou cerca de um bom tempo apertado, sem comida. E você está a dizer que em 24 horas haverá uma recuperação imaginável. Em 24 horas haverá alimento disponível para todos e todo o canto de Samaria. O auxiliar do rei, o capanga do rei, ouviu e disse: ainda que Deus fizesse janela no céu, isso jamais. O profeta disse: tá bom, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Já que duvidaste, vais ver, mas você não vai comer. É só essas duas coisas que nós queremos tratar. Você vai ver, mas você não vai comer. Há uma mudança radical que vai decorrer em Samaria. Haverá comida para todos. De tal modo que ele está a dizer, uma cidade que não tinha nada, está a dizer que vão vender em Samaria a melhor farinha. Você vê uma cidade que não tem água, não tem... Ok, está a ver Ucrânia como está? Estamos acompanhando a guerra da Ucrânia. Todos os dias, em todo momento eu assisto o CNN. Ucrânia agora está sem luz, sem eletricidade, uma boa parte, sem água. Um dos maiores países
do cultivo de cereais que fornecia a nível mundial está a perder essa capacidade. E eu chegasse aqui e dissesse à igreja, assim diz o Senhor, amanhã às 9h20 haverá eletricidade na Ucrânia, haverá água na Ucrânia. Eu estou a querer dizer que Putin tem que morrer. Alguém está entendendo? Em outras palavras, estou a dizer que Putin tem que morrer e todos os seus auxiliares teriam que morrer para parar a guerra. Porque se Putin não morre, Putin não larga a Ucrânia. Putin está obcecado. Alguém consegue perceber isso? O profeta está a dizer, haverá a melhor farinha. A pergunta é, vai vir de onde? E essa melhor farinha vai se vender por 2 moedas de prata e cevado vai ser vendido, perdão, farinha por 1 moeda de prata e cevado vai ser vendido por 2 moedas de prata. É muito barato. Primeiro nós precisamos compreender o sistema monetário antigamente. Antigamente não se usava moedas. As moedas vieram aproximadamente aí nos anos 500 antes de Cristo. Ora, outrora, quando se falava dessas transações, eram feitas por sistema de permuta, não é? Usando como dinheiro, usavam o quê? Gado, cereais, usavam alguns alimentos para fazer troca comercial. Não era exatamente dinheiro em moeda. Então, eu tenho prata, então eu vou trocar isso com algum bem alimentar, não é? Isso já ocorreu no nosso país, na era colonial, quando os portugueses e os europeus começaram a invadir a África. Era exatamente o que aconteceu aqui, naquela época. Então, estava-se a fazer isso. Vai pegar, por exemplo, uma peça de prata que não tem nada a ver com a moeda, você vai trocar com cereal. Vamos ver, até mesmo as mamães da lava, eu tenho fuba, eu tenho bombom, você tem, vamos lá dizer, rama de batata, nós trocamos. Eu te dou um bocado de fuba, você me dá um bocado de rama de batata, já conseguimos ajudar, posso abrir a mente dos irmãos. Então é exatamente isso que estava a acontecer nesta altura. E o profeta diz que vai ser vendido no portão. Então o portão servia como mercado, mas também ao mesmo tempo servia como o tribunal local. É aí onde se vendiam as coisas, fazia essa permuta, essa transação, mas também no mesmo lugar ali, onde faziam justiça a muitos dos casos que decorriam nessas cidades. E o profeta, ele especifica muito bem, não só por aquilo que Deus vai fazer, porque ele dá detalhe, disse que amanhã isso vai acontecer no portão de Samaria, quer dizer, no lugar de venda, ali mesmo onde tem vendido. Devemos entender, precisamos entender, de que esse mercado havia se fechado, porque não tinha quem pudesse vender, não tinha quem pudesse comprar. Porque quem quisesse comprar, que nós vimos no capítulo 6, a partir do versículo 28 até os domingos, as coisas eram caríssimas. Então não tinha alimento para comprar, não tinha nada para permuta, para troca. E o profeta está a dar uma exatidão de que no mesmo lugar que já não estão a vender, amanhã haverá a melhor farinha. Quando eu escuto isso, parece eu dar razão ao auxiliar do rei. Quando o profeta Eliseu disse que amanhã, a esta hora, haverá fartura e abundância, o auxiliar do rei não foi o único a ouvir, assim diz o Senhor. O grupo dos anciãos que estavam com Eliseu, vocês vão se lembrar, Eliseu estava reunido na sua casa com o grupo de anciãos, os irmãos se lembram disso? Eu tipifiquei quando o grupo dos irmãos vieram cá. Eliseu estava reunido com eles e disse: olha,
o filho de homicida mandou alguém vir me tirar a cabeça. Quando ele chegar, fecha o portão na cara. Quando Eliseu disse, assim diz o Senhor, estavam lá o grupo dos anciãos. Quando Eliseu disse, assim diz o Senhor, estava lá o rei. Quando Eliseu disse, assim diz o Senhor, estava esse seu auxiliar. Mas ao olharmos para o versículo 2, nós vemos uma única pessoa que duvida, que é o auxiliar do rei. Aquele que ousou falar, ainda que Deus abrisse janela no céu, é impossível isso acontecer. E quando eu olho para isso, parece eu dar razão a ele. Posso ouvir amém dos irmãos? Ele encontrou motivos para duvidar. E cada um de nós tem o seu motivo para duvidar. O homem está a ver a realidade que a cidade de Samaria está a atravessar. E você está me dizendo que amanhã teremos a melhor farinha. E vamos conseguir isso mais barato. De onde é que vai vir essa melhor farinha? Ele parece ter razão. Parece. Provavelmente hoje, ou então próximo domingo, vamos ver se de fato ele tem razão. Ou se realmente ele parece ter razão. Hoje, eu já tinha adiantado no domingo passado, que eu falaria hoje do quê? Alguém se lembra? Não entendi? Eu vos disse o que eu falaria neste domingo, tal como hoje já disse o que eu vou falar no próximo domingo, né? Eu disse que no próximo domingo eu vou falar sobre o quê? Não. Hoje, há pouco, eu disse que eu vou falar no domingo a vir. Eu disse 24 horas de mudança. Então, assim como eu anunciei o que eu vou tratar no próximo domingo, 24 horas de mudança, no domingo passado eu já havia anunciado do que eu ia tratar hoje. As duas facetas do profético. É isso aí. Deus nos abençoe. Vocês não estão a escrever, tá? Não está bem. Hoje, eu disse isso no domingo passado, que hoje vou falar das duas facetas do profético, ou das duas facetas da profecia. E no próximo domingo vamos falar 24 horas de mudança. A mensagem de hoje é só isso. As duas facetas. E esses dois versículos, versículo 1 e versículo 2, vão nos mostrar as duas facetas do profético, da profecia. Duas facetas, os dois lados. A profecia tem dois lados. Posso ouvir amém dos irmãos? Tem duas faces. E você já deve estar se perguntar quais. Toda profecia, todo profético vai ter essas duas faces. Eu não sou profeta, e eu sempre falo isso. Você me considera, glória a Deus, então eu fico teu profeta, mas eu não sou profeta, mas eu entendo um pouco sobre o profético pela graça de Deus. E quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor Deus falou comigo sobre essas duas facetas. E quando eu comecei a fazer análise na palavra de Deus, e analisando as vidas dos profetas, dos homens que têm essa graça, compreendi que realmente é um fato. Todos eles têm essas duas facetas do profético. Pode já notar as duas facetas do profético. A primeira faceta do profético é este que está ali na primeira parte do versículo 1. A primeira faceta do profético ou da profecia é a palavra de Deus na boca do profeta. É a primeira faceta. A palavra de Deus na boca do profeta.
Repito, a primeira faceta é a palavra de Deus na boca do profeta. Oh, conseguiste NNA? Glória a Deus. Oh, tá bom. A primeira faceta é essa, a palavra de Deus na boca do profeta. Quando a palavra de Deus está na boca do profeta, ou quando a palavra de Deus vem por intermédio do profeta, o sinal é, você vai ouvir, assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é a palavra de Deus na boca do profeta. Está percebendo? Quando você escuta assim diz o Senhor, essa é a primeira faceta da profecia ou do profético. É quando é a palavra de Deus na boca do profeta. Não é um profeta, é Deus a falar por intermédio do seu servo. É Deus a falar por intermédio do seu filho. É Deus a falar por intermédio do profeta. Então ali você vai ouvir, assim diz o Senhor. É a palavra de Deus na boca do profeta. Segundo, antes de eu começar a explicar, anota. Segunda faceta do profético, da profecia, é a palavra do homem de Deus nos ouvidos de Deus. É a palavra do homem de Deus nos ouvidos de Deus. Essa é a segunda faceta do profético. É a palavra do homem de Deus, quer dizer, é a palavra do profeta, é a palavra do servo de Deus, é a palavra do pastor, mas essa não é a palavra dele para ouvidos de Deus. Os irmãos anotaram? Perceberam a diferença? Eu vou explicar. É a palavra do profeta, é a palavra do servo de Deus, do homem de Deus, do pastor, para ouvidos de Deus, ok? Mas essa palavra não é apenas para ouvido de Deus. Nós vamos ver isso já, as duas coisas, ok? Como os irmãos já notaram, vamos lá começar a explicar. Eu disse que o primeiro é a palavra de Deus na boca de quem? Do profeta, na boca do seu servo. E aqui no versículo 1 estamos a encontrar, Eliseu está a dizer: então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Esta não é a imaginação de Eliseu, perdão. Esta palavra não é o pensamento de Eliseu, não é o sonho de Eliseu. Esta palavra que nós estamos a ouvir é a palavra de Deus e veio por intermédio de Eliseu. Em outras palavras, Eliseu é apenas a boca de Deus. O homem de Deus se torna a boca de Deus para comunicar aos seus ouvintes, para comunicar à igreja, para comunicar a uma pessoa particular, a um indivíduo, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus vai fazer ou aquilo que Deus já fez. É nesta faceta, ele simplesmente transmite o que ele recebeu, e tal como ele recebeu de Deus. Assim diz o Senhor. E a Bíblia Sagrada está cheia de assim diz o Senhor.
Esta Bíblia que nós carregamos está cheia de assim diz o Senhor. E se você olhar e estudar a Bíblia, vai perceber que todos assim diz o Senhor se cumpriram. Nenhum assim diz o Senhor chumbou, falhou. Posso ouvir amém dos irmãos? Então, na primeira, ele está simplesmente a comunicar, a transmitir para o povo, para a nação. E aqui no caso, o profeta está transmitindo para o rei. E essa transmissão é para lhe dar segurança. Porque é o rei que está lá estabelecido como o homem para falar com a nação. E o rei deveria captar essa palavra, tranquilizar o seu coração e comunicar à nação: ei, eu sou o rei, amanhã haverá mudança. Posso ouvir amém dos irmãos? Esta é a primeira faceta. Nós vemos nesta a determinação de Deus, o que Deus estabeleceu, o que Deus quer. Agora, a segunda faceta que nós vamos ver, ou que já acabamos de mencionar, que é a palavra do homem de Deus para os ouvidos de Deus. E até mesmo para o ouvido da nação, do povo, do indivíduo. Nós vamos encontrar no versículo 2. Coloquem só o versículo 2. Mas antes do versículo 2, deixa. Vai para 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. Texto que nós já conhecemos. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Os irmãos se lembram desse texto? Elias que decretou: não haverá chuva. Aí está. Então Elias, deixa eu ler aqui. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem está a falar? Elias. Está a falar quem? Está a se dirigir a quem? A Acabe. Quem é Acabe? É o rei. Rei de Israel. Elias é quem está a se dirigir. Aí a Bíblia especifica bem. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser, coloca a versão Almeida corrigida, ele diz: segundo a minha. Elias, você está louco? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias não disse ao rei Acabe: rei Acabe, assim diz o Senhor, de que nos próximos anos não há chuva, não há orvalho. Elias está a dizer: Acabe, eu sou servo de Deus. Acabe, você é rei de Israel, mas eu sou o profeta desta nação. Eu, como profeta desta nação, estou a falar a ti, rei de Israel: 3 anos e meio não terá chuva, segundo a minha palavra. Ei, mensagem de terça, que estava na terça. Elias vai dizer ao rei: rei, eu estou a fechar os céus. 3 anos e meio não tem chuva. Esta é a palavra do homem de Deus para o ouvido de Deus. Não é o pensamento de Deus, não é o querer de Deus, não é o desejo de Deus, não é o decreto de Deus, não é a imaginação de Deus, mas é o pastor, é o profeta, é o homem de Deus. Olhou para a situação, olhou para a circunstância, disse: eu vou mudar, e segundo a minha palavra, eu estou a dizer: você não morre. E se você tivesse que morrer, você já não morre mais. Mas não morre, não porque não querem te matar, mas você já não morre porque alguém
Esta é a segunda faceta e pior. Este é pior. Os homens de Deus tinham que reconhecer quem eles são e o que eles carregam. E a igreja, as ovelhas que nós estamos a pastorear, deveriam ter noção do que nós somos, do que nós carregamos. Não é para orgulho, não é para soberba. Isso tem custo, isso tem preço. Isso pode abençoar a tua vida ou pode desgraçar o resto da tua vida. Segundo a minha palavra, o céu só vai se abrir quando eu, Elias, disser que se abra. Nesta segunda faceta, o homem de Deus, ele comunica a Deus o que ele quer que aconteça. Não estava para acontecer, mas ele comunicou. E sabe o que Deus faz? Deus executa. Esta segunda faceta é faceta de criação. O que ocorre nessa faceta é criatividade. A coisa não existia, não estava planeado. Diretamente quando chega aos ouvidos de Deus, Deus cria, Deus opera, Deus executa. Na primeira é que ela já está. Na primeira faceta é que é o plano de Deus, é o decreto, é a determinação, é a vontade expressa de Deus. Assim diz o Senhor: amanhã, 24 horas, haverá alimento em abundância. Já na segunda, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o projeto de Deus, tem a ver com o homem de Deus. Ele te diz: agora eu quero que muda. Não haverá chuva segundo a minha palavra. Desce no versículo 2, você vai ver. Aqui, me lembro, o pastor Jorge diz assim: é quando a palavra do homem de Deus se torna a palavra de Deus. Não é Deus quem falou, mas é o seu servo quem disse. Então, esta palavra que o servo de Deus disse se torna como palavra de Deus. Deus executa. Quando Elias diz, olha o que acontece. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, pula para o versículo a seguir: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do... Deus disse: Elias, está executado o que você disse, agora fuja, porque o que você mandou acontecer, vai acontecer, e Acabe vai te procurar. Então, mano, eu estou a executar o teu decreto, agora esconde-te. Estamos em sintonia. Voltemos para 2 Reis, capítulo 7. Vamos olhar o versículo 2. Porém, o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, no caso seu auxiliar, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso. Em outras palavras, dizer, é impossível, não vai acontecer. Eliseu olhou para ele e lhe ouviu e disse: o quê? Deus disse que vai dar, e você está a dizer que é impossível. Vou te matar. Vou explicar isso no próximo vídeo. O que Eliseu disse é isso: vou te matar. Ele morreu. Quando Eliseu disse aqui, e ele disse:
eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerá. Em outras palavras, Eliseu disse: como você duvidaste da palavra de Deus, agora eu, como servo de Deus, te mato, morre. Não é que depois de 24 horas morreu naquele mesmo lugar. Vamos deixar para as 24 horas de mudança. Não foi Deus. Eliseu não falou aqui: assim diz o Senhor, que vais ver com os teus olhos, mas não vais comer. Eliseu não disse que assim me revelou, assim me mostrou o Senhor. Não. Primeiro, Eliseu aplica a primeira faceta da profecia do profético. O rei ouviu, abraçou. Os anciãos que estavam com Eliseu ouviram, abraçaram. O auxiliar do rei ouviu e não teve ouvido suficiente para ouvir. Duvidou. Então Eliseu aplica a segunda faceta. Vais ver a comida, vais ver a abundância, mas você não vai comer nada. Que situação crítica. Uau! Vou lhes confessar, eu leio esse texto, abençoou-me. Entendi a graça divina e responsabilidade. Isso é graça, mas é responsabilidade. É graça e é responsabilidade. Deixa eu abrir o parênteses para tentar refrescar os irmãos, dando um exemplo. O falecido pai espiritual da Nigéria, o Bishop Benson Idahosa, uma vez desse, o filho dele espiritual falhou em alguma coisa e ele me disse: você já não vai ter mais, você não vai ter filho. Está me sentindo? Você não vai ter filho. Deus no céu disse: está feito. Casou-se, passou um ano, passou 2 anos, passaram 3 anos, passaram 4 anos, passaram 5 anos, passaram 6 anos, passaram muitos anos. Esse homem não estava a gerar filho. Até que ele entendeu de que quem lhe fechou as turbinas é o pai dele, aquele que foi pastor dele. Infelizmente, esse Benson Idahosa já não estava mais no mundo dos vivos. Já tinha partido para a glória. Agora o que vamos fazer? Morre assim, não é verdade? Vai fazer o quê? Ele aplicou a segunda faceta. Você não vai ter, segundo a minha palavra. Eliseu disse: eu fechei, eu é quem vou abrir. Não é Eliseu que abriu, ele que abriu com a oração dele. Quem fecha é quem tem a chave. Quem fecha é quem tem a chave. A única pessoa que pode abrir. Estou a falar da palavra de Deus na Bíblia. Não, se o bruxo fechou, nós abrimos. Se o feiticeiro fechou, nós abrimos. Mas se o homem de Deus fechar, eu não deixo que tem que abrir. Este Benson Idahosa já não está mais em vida. Está a mulher. Ele foi ter com a mulher: mãe, eu reconheço os meus erros, os meus pecados. Quero pedir perdão. A mãe disse:
E falamos assim, quem fechou já não está. Vamos fazer como? Quem fechou já foi há muito tempo para a glória. A unção é boa. Ele disse, tá bom. Pela misericórdia de Deus, vou orar, mas só vai ter um. Porque realmente quem fechou é Ele. Mas vou orar, só vai ter um. E só teve mesmo um. Tá para compreender? Só teve um. Este mesmo homem de Deus, estava para ver a maior reunião dos feiticeiros, na cidade de Benin, na altura lá da Nigéria. E aquilo passou-se na rede social, na rádio, na televisão. E tinham um dos representantes dos bruxos ali, naquele país, na Nigéria, ousou desafiá-lo. Ele disse o seguinte: não haverá reunião dos bruxos neste país. Falou isso publicamente na rádio e na televisão. Deus, quando ouviu, disse: filho, a tua palavra é minha palavra. Não tem reunião aqui. Sabe o que aconteceu? O presidente da República, quando viu aquilo, ligou para os ministros das Relações Exteriores e disse: ei, ninguém entra no meu país, não há visto para ninguém. Isso não é do presidente, isso é coisa do homem de Deus, que disse segundo a minha palavra. É um homem que destituiu o ministro. O ministro está ali, ele disse: estás destituído. De tarde o ministro está a receber chamada, estás exonerado. Segundo a minha palavra. Eu estou a aprender hoje. Eu não sei se você está a aprender, mas eu estou a te comunicar, eu próprio estou a aprender. Glória a Deus pelo assim diz o Senhor. Mas glória ainda mais a Deus, que eu posso dizer, segundo a minha palavra, você não vai morrer. Segundo a minha palavra, não será bicho, não será franguité, não será cabrité, não será peixité. Não! Que alguém está dizendo, segundo a minha palavra. Deixa eu terminar para eu profetizar. Quando eu Deus disse que vou profetizar, eu até tenho algum assim diz o Senhor, mas 95% eu não tenho assim diz o Senhor. Eu tenho segundo a minha palavra para levar a tua vida onde você não imagina. Segundo a minha palavra para te promover. Segundo a minha palavra para te levar em casamento. Segundo a minha palavra para abrir a tua madre. Segundo a minha palavra para te dar filho. Segundo a minha palavra para te dar a cura. Porque é uma palavra que não é só minha. Quando eu proferi, é a palavra que se torna a palavra de Deus. E Deus executa. Porque eu sou servo de Deus. E Ele me levantou para o teu bem. Ele me levantou para te abençoar. Ele me levantou para mudar o curso da tua vida. Eu entendo o meu posicionamento. Eu posso não ter, mas eu tenho a graça de Deus para te levar a ter.